Minha sogra distribuiu escrituras para 3 noras. Eu, a única excluída, tinha o que salvaria sua filha. Tenho 34 anos e 7 anos de casamento. Foi quando finalmente compreendi que nunca seria aceita naquela família. Não importava quanto me esforçasse, quanto sorrisse educadamente perante as ofensas, quanto tentasse enquadrar-me. Para a família Almeida, eu seria sempre a intrusa, a baiana, a de cor, a pobre, a que não merecia estar ali. Em uma tarde de sábado, sentada na imensa sala da mansão em Higienópolis, finalmente vi a verdade nua e crua estampada em documentos oficiais. Beatriz Almeida, minha sogra, estava sentada à cabeceira da mesa de jantar enorme. Aos 62 anos, era uma mulher de postura rígida, cabelos loiros pintados impecavelmente, unhas vermelhas afiadas e olhar de quem nunca. Perdoou o filho mais velho por se casar com alguém como eu. Ao redor da mesa estavam os 4 filhos de Beatriz: Ricardo, meu marido, Felipe, Marcelo e Letícia, a única filha mulher. Junto deles as outras 3 noras: Paula, casada com Felipe, loira de olhos azuis, filha de um juiz desembargador; Márcia, casada com Marcelo, ruiva e elegante, herdeira de construtora; Cristina, casada com o mais novo Roberto, morena de cabelos lisos, formou-se em arquitetura na Europa. E eu, sentada na ponta oposta da mesa, sozinha, diferente de todas as outras. Pele negra num mar de brancura, sotaque nordestino num coral de paulistas, filha de uma empregada doméstica numa mesa de elite. Eu estava usando um vestido simples que tinha costurado eu própria. As outras noras usavam Chanel, Prada, Dior. Eu, Joana, tinha estudado até o 2º grau. As outras tinham mestrado no estrangeiro. Eu trabalhava como costureira autônoma. As outras não trabalhavam, viviam da mesada dos maridos. Beatriz bateu com a colher de prata na taça de cristal, pedindo atenção. A conversa cessou imediatamente. Reuni-vos aqui hoje para um anúncio importante. Começou a Beatriz com aquela voz autoritária que não admitia a contestação. Como todos sabem, possuo 3 propriedades que herdei da minha família: apartamento na Avenida Paulista, uma casa na praia em Guarujá e uma quinta em Atibaia. Decidi que chegou a hora de distribuir essas escrituras. Senti o estômago apertar. Sabia o que vinha a seguir. Conhecia a Beatriz bem demais ao fim de 7 anos. Paula, continuou Beatriz sorrindo para a nora loira, sempre adorou a casa da praia. Passa lá os verões com o Felipe. É justo que fique consigo. A Paula gritou de alegria e abraçou a sogra com efusão. Obrigada, Beatriz, obrigada. Você é maravilhosa. Beatriz sorriu satisfeita e pegou no 2º envelope. Márcia, você e o Marcelo sempre falaram em ter um refúgio no interior. A quinta de Atibaia é perfeita para vocês. Márcia levantou-se da cadeira emocionada. Eu não acredito. Muito obrigada. Beatriz assentiu graciosamente e pegou no 3º envelope. E Cristina, querida, tu merece o apartamento da Paulista. Central moderno perfeito para uma arquiteta como você. Cristina cobriu a boca com as mãos, fingindo surpresa, embora os seus olhos brilhassem de ganância satisfeita. Eu estava sentada imóvel, as mãos geladas sobre o colo. 3 envelopes, 3 propriedades, 3 noras contempladas. Olhei para o Ricardo ao meu lado, esperando que ele dissesse alguma coisa, que questionasse, que defendesse. Mas Ricardo olhava para o prato, a mandíbula tensa, mas silencioso, como sempre. Beatriz guardou os envelopes na mala de grife e olhou em redor da mesa com satisfação. Estas propriedades são herança de família tradicional. Precisam de ficar com pessoas que compreendem o valor deste, que vem de berço, que sabem preservar patrimônio. O seu olhar pousou em mim durante exatamente 3 segundos. Não disse o meu nome, não precisava. A mensagem estava límpida como água cristalina. Você não merece. Você não pertence. Você nunca será uma de nós. Senti a humilhação queimar a garganta como ácido. As outras noras conversavam animadas sobre as propriedades, fazendo planos rindo alto. Ninguém olhava para mim. Ninguém achava estranho eu ter sido a única excluída. Era natural. Era esperado. Era justo na visão distorcida daquela família. Levantei-me da mesa sem dizer palavra. Ricardo seguiu-me com os olhos, mas não se mexeu. Caminhei até a casa de banho social, tranquei a porta e olhou-me ao espelho. Meus olhos estavam secos. Não ia chorar. Tinha chorado em demasia nos últimos anos. Chorei quando Beatriz me chamou de morena exótica na primeira vez que nos conhecemos. Como se eu fosse um animal de zoológico. Chorei quando minha sogra serviu comida para todas as noras no Natal. Mas saltou o meu prato, alegando ter esquecido que eu estava presente. Chorei quando Beatriz organizou uma viagem em família para a Europa e convidou as 3 noras. Mas disse que não havia vaga para mim. 7 anos de humilhação, 7 anos de ser tratada como menos,
7 anos esperando que meu marido tivesse coragem de me defender. Mas Ricardo era fraco. Amava demasiadamente a mãe, temia desagradá-la, pedia sempre para ter paciência. Dizia que a Beatriz ia mudar com o tempo, mas não mudou, piorou. E agora essa distribuir herança a todas as noras? Menos mim, era o sinal definitivo. Você não faz parte desta família. Nunca fez, nunca o fará. Voltei para a sala. O almoço continuava, agora com sobremesa cara servida em louça francesa. Sentei-me no meu lugar em silêncio. O Ricardo tocou meu braço por baixo da mesa. Desculpa, sussurrou demasiado baixo para os outros ouvirem. A gente conversa em casa. Tirei o braço. Não tinha nada para conversar. Estava cansada de conversas vazias que nunca mudavam nada. A minha vida não tinha sido fácil desde sempre. Nasci e cresci em Salvador, no bairro do Engenho Velho de Brotas. Minha mãe, a Dona Rosa, trabalhava como empregada doméstica em casas de gente rica. Meu pai abandonou a família quando eu tinha 5 anos. Eu e os meus 2 irmãos fomos criados com o suor e sacrifício da mãe. Aprendi a costurar aos 10 anos com minha avó. Fazia roupa para fora, vendia na feira, ajudava nas despesas. Estudei na escola pública, trabalhei desde cedo, nunca não tive luxo nenhum. Quando fiz 18 anos, vim para São Paulo tentar a vida melhor. Vivi num quarto alugado minúsculo em Sapopemba. Trabalhei em confecção. Fiz bicos de costura, poupei cada centavo. Aos 26 anos, tinha juntado dinheiro suficiente para abrir um pequeno ateliê no Brás. Fazia arranjos, ajustes, roupas por medida. Foi num evento corporativo, onde costurava um vestido de última hora para uma cliente que conhecia o Ricardo. Ele estava lá para representar o escritório de advocacia da família. Ficou a me observar a trabalhar, impressionado com a habilidade das minhas mãos, com a concentração, com a beleza natural, pediu o telefone. Achei que era brincadeira. Um advogado rico, branco, de família tradicional, interessado numa costureira nordestina. Mas ele ligou e ligou uma e outra vez. Levou-me a jantar em restaurantes chiques, onde me sentia completamente deslocada. Mas o Ricardo era gentil, atencioso, genuinamente interessado na minha vida. 6 meses depois, pediu-me em casamento. Eu hesitei. Sabia que os mundos eram demasiado incompatíveis. Mas o Ricardo insistiu, disse que me amava, que a família ia aceitar, que daria tudo certo. Mentira. A família não aceitou nada. A Beatriz quase teve um colapso quando o Ricardo levou-me para conhecer a mãe. Olhou para mim de cima a baixo, com mal disfarçado nojo. De onde és? Perguntou com a voz gelada. Da Bahia, respondi tentando sorrir. Beatriz assentiu lentamente. Percebo, o casamento foi pequeno. Tenso, gelado. A Beatriz chorou durante toda a cerimônia, mas não de emoção. Chorava pela perda do filho, pela vergonha de ter uma nora negra, pela humilhação social que imaginava que viria. Os outros 3 filhos já eram casados naquela época. Paula, Márcia e Cristina olharam para mim como invasora alienígena. Não falaram comigo durante a festa. Beatriz recusou tirar uma foto ao meu lado. Os 7 anos seguintes foram um pesadelo silencioso. A Beatriz nunca me chamava pelo nome. Era sempre você ou ela. Nunca me convidava para os almoços de domingo com as outras noras. Quando eu aparecia mesmo assim, porque Ricardo insistia, Beatriz servia comida fria. Colocava o meu lugar na ponta da mesa. Longe de todos, tratava-me como empregada. As outras noras seguiam o exemplo da sogra. Faziam piadinhas sobre meu sotaque baiano, sobre minhas roupas, sobre o meu cabelo crespo. Aguentei porque amava Ricardo, porque acreditava que um dia as coisas melhorariam, porque tinha a esperança de que a família ia perceber que eu era boa pessoa, trabalhadora, honesta, que amava verdadeiramente o marido. Mas a esperança morreu nesse sábado, quando vi 3 envelopes a serem distribuídos e nenhum para mim. Entendi finalmente que não importava o quanto me esforçasse. Para aquela gente, eu seria sempre inferior. Seria sempre a outra, seria sempre a indesejada. O almoço terminou, as noras saíram felizes com as escrituras nas bolsas. Eu e Ricardo fomos para casa em silêncio absoluto. Ricardo tentou falar algumas vezes, mas desistiu perante o meu olhar vazio. Chegamos ao apartamento que morávamos, um imóvel arrendado na zona oriental, porque Ricardo recusava-se a viver de favor em propriedade da família. Pelo menos isso ele fazia por mim. Entrei e fui logo para o quarto. Troquei de roupa, sentei-me na cama e, finalmente, permiti que as lágrimas caíssem. Não de tristeza, mas de raiva. Raiva de Beatriz, zangada com as outras noras. Raiva do Ricardo por nunca ter tido coragem para defendê-la. Raiva de mim própria por ter aceitado aquilo durante tanto tempo. Peguei o celular e liguei para minha mãe em Salvador. Ela atendeu no segundo toque. Olá, minha filha, tudo bem? Não, mãe, eu disse com a voz embargada.
Nada está bem. Contei tudo. A distribuição das escrituras, a exclusão, a humilhação pública. A dona Rosa escutou em silêncio e depois disse com aquela simples sabedoria de quem viveu muito. Minha filha, quando alguém te mostra quem é, acredita. Essa família mostrou-te durante 7 anos que não é bem-vinda. Até quando você vai insistir em ficar onde não te querem? As palavras da minha mãe ecoaram na minha cabeça durante toda a noite. Ricardo tentou aproximar-se na cama, mas me afastei. Virou-me de costas e fiquei a olhar a parede no escuro. Talvez fosse hora de aceitar a verdade. Talvez fosse hora de ir embora. Talvez fosse hora de escolher minha própria dignidade. Estava a decidir pedir o divórcio, quando 2 semanas depois recebi a ligação que mudaria tudo. Era Letícia, minha cunhada. A única pessoa daquela família que sempre tratou-me com respeito básico. A voz dela estava partida, assustada. Joana, eu preciso te contar uma coisa. Fui ao médico hoje. Os exames deram alteração. Eu tenho leucemia. Sentei-me na cama, o coração disparado. Como assim? A Letícia começou a chorar. Leucemia mieloide aguda agressiva. O médico disse que vou precisar de transplante urgente de medula óssea. Sem isso, eu não tenho muito tempo. Fechei os olhos. Letícia tinha 32 anos. Era professora de música, amável, sensível. A única que não tinha participado nas humilhações. Sinto muito, Letícia, muito mesmo. Vou rezar por ti. Letícia agradeceu e desligou. Fiquei ali sentada, processando a notícia. Leucemia, transplante de medula, situação grave. Mas o que é que tinha a ver com ela? Não era da família dela, não era problema dela. Pelo menos foi o que pensei até Ricardo chegar a casa nessa noite, pálido e nervoso. A família inteira fez o teste de compatibilidade de medula, disse Ricardo tirando o casaco. Eu, o Felipe, o Marcelo, Roberto, nenhum de nós é compatível com a Letícia. Fiquei pensativa, depois perguntei. Como assim nenhum? Vocês são irmãos. Ricardo abanou a cabeça. O médico disse que é raro, mas acontece. Agora estão a testar as cunhadas, primos, tios. A minha mãe tá desesperada. A Letícia é a filha do coração dela, a única menina. Eu senti algo estranho no peito. Perguntei antes de pensar. Eles querem que eu teste também? Ricardo hesitou. Minha mãe, ela não pediu, mas eu estou pedindo. Por favor, Joana, pela Letícia. Ela sempre foi simpática contigo. Fiquei em silêncio durante um longo momento. Era verdade. A Letícia nunca participou das crueldades, nunca riu das piadas. Cumprimentava sempre com carinho genuíno. Tudo bem, disse finalmente. Eu faço o teste, mas não espera nada. As probabilidades são mínimas. 1 semana depois, eu estava no hospital fazendo a colheita de sangue para o teste de compatibilidade. A enfermeira foi amável, rápida, eficiente. Disse que o resultado sairia em 10 dias. Voltei para casa e esqueci-me do assunto. Afinal, qual é a probabilidade de eu que não tinha nenhuma gota de sangue? Almeida ser compatível com a cunhada? Praticamente 0. Mas 10 dias depois o telefone tocou. Era o Dr. Henrique, o hematologista que cuidava de Letícia. Senhora Joana, preciso que venha ao hospital com urgência. Temos o resultado do seu teste, e é extraordinário. Entrei no consultório do Dr. Henrique com o coração a bater descompassado. O médico era um homem de 50 e poucos anos. Cabelo grisalho, óculos de armação fina e expressão séria. Pediu-me para se sentar e abriu uma pasta espessa em cima da mesa. Senhora Joana, começou por ajeitar os óculos. Trabalho com transplante de medula há 23 anos. Já assisti a milhares de casos. Milhares de testes de compatibilidade. Mas o que temos aqui é genuinamente excepcional. Eu apertei a alça da bolsa com força. O que é que o senhor quer dizer, doutor? Henrique virou a tela do computador para meu lado. Compatibilidade. HLA. O sistema que utilizamos para verificar se um dador é adequado funciona com base em marcadores genéticos. Precisamos de pelo menos 8 marcadores compatíveis. Em 10 para considerar uma doação viável. O seu resultado com Letícia. Almeida foi 10 em 10. Compatibilidade perfeita a 100%. Olhei com atenção para os números na ecrã sem conseguir processar completamente. Como é possível? Eu não sou parente de sangue dela. O Dr. Henrique assentiu. Exatamente por isso é extraordinário. Entre irmãos biológicos, a tese de compatibilidade perfeita é de 25%. Entre as pessoas sem parentesco, cai para menos de 1 em 1 milhão. Você ganhou na lotaria genética, por assim dizer. E mais importante, és a única esperança de Letícia sobreviver. O médico fechou a pasta e olhou diretamente nos meus olhos. A leucemia dela é agressiva. Sem transplante, ela tem no máximo 6 meses de vida. Com o transplante, as hipóteses de cura são de 70%. Mas precisa de ser rápido. Cada semana que passa, o quadro agrava-se. Senti o peso daquelas palavras caindo sobre os meus ombros como toneladas de chumbo. 6 meses, 70% de cura. Única esperança. Eu era a diferença entre vida e morte para Letícia. E se eu não quiser doar? A pergunta saiu antes que eu pudesse segurar. O Dr. Henrique não pareceu surpreendido nem julgador.
A dádiva de medula é voluntária. Ninguém pode obrigá-la. Mas preciso que compreenda os riscos e benefícios. Para a si, doadora, os riscos são mínimos. Anestesia geral, pequeno desconforto na região da bacia durante alguns dias, recuperação de 1 semana no máximo. Para a Letícia, receptora, é literalmente a diferença entre viver e morrer. Assenti lentamente. Posso pensar sobre isso? Dr. Henrique concordou. Claro, mas por favor, não demore muito tempo. O tempo é crucial. Sai do consultório com a cabeça girando. Compatibilidade perfeita, única esperança. 6 meses de vida. As palavras ecoavam sem parar. Entrei no carro e fiquei sentada no parque de estacionamento do hospital durante quase 1 hora, tentando organizar os pensamentos. A Letícia sempre foi boa comigo. Não merece morrer. Mas a família Almeida, Beatriz especialmente, tinha me destroçado há anos e 2 semanas excluiu-me da herança como se eu fosse lixo. O celular tocou. Era o Ricardo. Então, o que disse o médico? Respirei fundo. Sou compatível a 100%. O silêncio do outro lado durou 3 segundos. Depois, Ricardo gritou de alegria. A sério, Joana? Isso é incrível. Vai salvar a minha irmã quando é o procedimento. A gente precisa de avisar a minha mãe agora. Desliguei sem responder. Não estava preparada para falar com a Beatriz. Não estava preparada para ser a heroína da família que a desprezava. Conduzi para casa no piloto automático. Cheguei, tranquei a porta do quarto e se deitei-me na cama, olhando para o teto. Pensei na minha mãe, a Dona Rosa, em Salvador. Pensei nos 7 anos de humilhação. Pensei nas escrituras distribuídas a todas, menos eu. Pensei na Beatriz dizendo que as propriedades precisavam ficar com pessoas que compreendem o valor disso. Pensei na Letícia, gentil e inocente, definhando num leito de hospital. Pensei no poder que tinha agora nas mãos. O poder de escolher a vida ou morte. O celular não parou de tocar a tarde inteira. Ricardo a ligar, mandando mensagens desesperadas. A minha mãe quer falar contigo. Por favor, atende. É importante. Ignorei todas. Às 7 da noite, a campainha tocou insistentemente. Olhei pelo olho mágico. Era Beatriz. Sozinha, sem Ricardo, sem as outras noras, sem ninguém. Apenas a sogra orgulhosa e arrogante, que nunca tinha pisado no meu apartamento porque considerava demasiado indigno. Abri a porta. Beatriz estava diferente, os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar, a maquilhagem borrada, as mãos a tremer segurando a bolsa de grife. Posso entrar? A voz saiu pequena, quase submissa. Dei passagem sem dizer uma palavra. Beatriz entrou, olhando ao redor do apartamento modesto com mobiliário simples. Sentou-se no sofá quando convidei. Ficamos em silêncio tenso durante longos segundos. O médico ligou-me. Começou Beatriz com a voz trêmula. Disse que és compatível, que você é a única hipótese da Letícia para sobreviver. Permaneci de pé, de braços cruzados. Foi o que ele me disse também. Beatriz respirou fundo, parecendo reunir coragem. Eu vim aqui pedir, não implorar que você salve a minha filha. Ela é tudo para mim. A única menina, o meu coração. Sem ela, não vou conseguir viver. Confesso que senti a raiva subir pela garganta como larva incandescente. Engraçado, eu disse com voz gelada. A senhora nunca demonstrou este tipo de emoção por mim. Beatriz desviou o olhar. Sei que não fui muito receptiva com você. Muito receptiva? Dei um riso amargo e vazio. Senhora, a senhora tratou-me como lixo durante 7 anos. Excluiu-me de reuniões, de viagens, de conversas. Serviu comida para todas as suas noras, menos para mim. Fez piadas sobre o meu sotaque, a minha cor, a minha origem e há 2 semanas distribuiu herança a 3 noras e me deixou de fora como se eu não existisse. Beatriz fechou os olhos, as lágrimas escorrendo pelas bochechas enrugadas. Eu sei que fui terrível, mas a minha filha não tem culpa dos meus erros. Ela é inocente. Ela sempre te tratou bem. Por favor, não a deixem pagar pelos meus pecados. Aproximei-me, olhando de cima para baixo para ela, que sempre me olhou de cima para baixo. A senhora quer que eu doe a minha medula? Que eu passe por cirurgia? Anestesia geral, risco, dor, recuperação para salvar a filha da mulher que me humilhou durante 7 anos. Beatriz caiu de joelhos no chão do apartamento. Fiquei chocada. Nunca imaginei ver minha sogra arrogante naquela posição. Por favor, Beatriz soluçou alto, as mãos juntas como na oração. Eu vou fazer o que tu quiser. Vou dar-te uma das propriedades. Vou pedir-te desculpas publicamente. Vou tratar-te como uma filha para o resto da vida. Só a salva, por favor. Olhei para aquela cena patética e senti nojo não da Beatriz, mas da situação. Da necessidade de se humilhar para conseguir o que precisava. Não, disse com uma calma mortal. Beatriz levantou o rosto desesperada. Não, o quê? Não vou doar. A frase caiu como bomba atômica na pequena sala. A Beatriz ficou branca como papel. O quê? Não pode fazer isso. Afastei-me, colocando distância entre nós. Posso sim. O médico deixou claro que a dádiva é voluntária.
Ninguém pode obrigar-me e eu escolho não doar. Beatriz levantou-se cambaleante, segurando no braço do sofá para não cair. Você vai deixar a minha filha morrer por vingança? Que tipo de pessoa és? Senti a raiva explodir finalmente. Que tipo de pessoa sou? Eu sou a pessoa que a senhora tratou como menos que nada durante 7 anos. Eu sou a pessoa que a senhora excluiu da herança, porque na visão distorcida da senhora não me mereço. Eu sou a pessoa que a senhora nunca quis na família. Então, por que diabos eu devia arriscar a minha saúde para salvar alguém desta família? Porque ela é inocente! Gritou Beatriz desesperada. A Letícia nunca fez nada contra ti. Balancei a cabeça. É verdade. A Letícia sempre foi amável, mas isso não muda o facto de esta família me destratou. E agora? Querem que eu seja a heroína? Querem que eu salve o dia depois de anos de humilhação? Não. Recuso. Beatriz atirou-se aos meus pés, agarrando-lhe as pernas. Por favor, eu imploro. Eu faço qualquer coisa. Qualquer coisa. Me desvencilhei e fui até a porta abrindo. A senhora precisa de ir embora agora. Beatriz ficou ali parada, o rosto destruído. Você vai realmente fazer isso? Vai condenar uma menina inocente à morte? Segurei a porta aberta. Eu não estou a condenar ninguém. Só estou a escolher não ser a salvação de uma família que nunca me quis. Beatriz saiu aos tropeções, chorando alto, se segurando nas paredes do corredor. Fechei a porta e encostei-me a ela tremendo. Nas horas seguintes, o telefone explodiu. O Ricardo ligou 12 vezes. Felipe ligou. O Marcelo ligou. As outras noras enviaram mensagens. Até a Letícia ligou. A voz fraca e entrecortada. Joana, por favor, eu sei que minha família tratou você mal, mas eu nunca fiz nada contra ti. Por favor, não me deixa morrer por causa deles. Desliguei sem responder e bloqueei todos os números. Precisava de silêncio. Precisava de pensar. Ricardo voltou a casa à meia-noite, entrou no quarto como furacão. Como pode fazer isso? É minha irmã. Olhei para ele com frieza absoluta. E eu sou a sua esposa. Onde estavas quando a tua mãe me humilhava? Onde estavas quando me excluíram da herança? Sempre em silêncio. Sempre a pedir para eu ter paciência. Sempre escolhendo eles em vez de mim. Agora escolho-me a mim mesma. Ricardo sentou-se na beira da cama, as mãos no rosto. Eu vou perder a minha irmã por causa da minha covardia. Senti uma rapontada de algo parecido com pena, mas não cedi. Não é por causa da sua cobardia. É por causa de 7 anos de uma família inteira tratando-me como inferior. Ricardo levantou o rosto. O que preciso fazer, diz? Qualquer coisa. Abanei a cabeça. Não tem nada que possa fazer. A decisão é minha, e eu já decidi. Os dias seguintes foram infernais. A família inteira implorava. Letícia piorava no hospital. Os médicos ligavam para dizer que o tempo estava acabando. Beatriz enviava mensagens desesperadas oferecendo dinheiro, propriedades, qualquer coisa. Mas eu permanecia firme. Não ia doar. Não ia ser a salvadora de gente que me desprezava. Ricardo mal falava comigo. Dormia no sofá. O casamento estava claramente acabado. Uma semana depois da recusa, Beatriz apareceu de novo. Desta vez com Letícia ao lado. Pálida, magra, careca da quimioterapia, segurando um suporte de soro. Abri a porta e fiquei chocada ao ver minha cunhada naquele estado. A Letícia entrou devagar, se sentou no sofá com dificuldade. Joana, disse com a voz fraca, vim pedir-te uma última vez. Não por mim, mas porque descobri algo que a minha mãe escondeu a vida inteira. E precisa de saber antes de tomar o seu decisão final. Eu franzi a sobrancelha. Descobri o quê? A Letícia olhou para Beatriz, que estava parada à porta, pálida e a tremer. Conta, mãe. Agora. A Beatriz fechou os olhos, as lágrimas a cair. A Letícia não é minha filha biológica. Ela é adotada. O mundo parou. Olhei de Letícia para Beatriz. Como assim adotada? Beatriz sentou-se, as pernas falhando. Há 32 anos não conseguia engravidar de menina. Tinha 4 rapazes e queria uma filha desesperadamente. Uma empregada que trabalhou na minha casa engravidou e morreu no parto. A bebê ia para adoção. Eu peguei ela, criei como minha. Nunca contei a ninguém. Senti o chão desaparecer. A Letícia é adotada? A Letícia estava também chorando. Descobri ontem quando o médico mostrou os resultados genéticos. Nenhum dos meus irmãos é compatível comigo, porque não partilhamos mesmo DNA. A minha mãe mentiu minha vida inteira. Disse que eu era filha dela, mas não sou. Beatriz soluçou alto. Eu escondi porque tinha vergonha. Vergonha de não conseguir ter uma filha biológica. A mãe da Letícia era empregada, era negra. Eu menti, dizendo que a menina era minha, para ninguém saber. Senti a raiva de 7 anos se transformar em algo diferente. Enojo. Profundo enojo de Beatriz. A mulher que me humilhou por ser negra e pobre tinha uma filha adotada que era negra e filha de empregada? E escondeu isso a vida inteira por vergonha. A Letícia nem sabia, sussurrei. Beatriz abanou a cabeça. Ninguém sabia, só eu. E agora já sabe. E compreende por que é que nenhum dos seus irmãos é compatível. Você, por algum milagre divino, é a única pessoa no mundo que pode salvá-la.
E eu imploro, mesmo sabendo que não mereço nada de ti, que salve a minha filha, a filha que eu amo, mesmo não sendo do meu sangue. Olhei para Letícia, pálida, fraca, morrendo. Olhei para Beatriz, destroçada, humilhada, desesperada, e senti algo dentro de mim mudar. Não era perdão, nunca seria perdão, mas era compaixão. Compaixão por Letícia, que era vítima das mentiras da própria mãe, vítima de uma sociedade racista, vítima de circunstâncias que não controlava. Assim como eu tinha sido vítima durante 7 anos, me mantive em silêncio durante longos minutos, olhando para Letícia, a cunhada. Estava sentada no sofá com a cabeça baixa, as mãos magras tremendo sobre o colo. Toda a arrogância e elegância que caracterizavam a família Almeida tinham desaparecido completamente. Restava apenas uma mulher doente, assustada, descobrindo que a vida inteira dela tinha sido construída sobre mentiras. Letícia levantou o rosto lentamente e olhou diretamente nos meus olhos. Eu não vim aqui pedir-lhe que perdoe a minha mãe, disse a Letícia com a voz fraca, mas firme. Ela não merece perdão. O que ela fez contigo durante todos estes anos foi cruel e imperdoável. E agora descobrir que ela me escondeu? Que teve vergonha da minha origem. Que mentiu-me a vida inteira. Letícia limpou uma lágrima que lhe escorria. Eu não sei quem sou, mais quem foi a minha mãe biológica. Não sei nada sobre de onde vim. A única coisa que sei é que estou a morrer. E você é a única pessoa que pode salvar-me. Sentei-me na poltrona em frente ao sofá. E por que deveria? A pergunta não saiu agressiva, apenas cansada. A Letícia assentiu entendendo. Não deveria, não tem obrigação nenhuma. Esta família tratou-te como lixo, eu sei disso. Eu vi e me envergonho de nunca ter feito nada para impedir. Fui omissa, fui covarde, assim como os meus irmãos. Nós todos deixamos a nossa mãe destruir-te em nome de manter a paz. E agora vou pagar o preço de a minha covardia. A Beatriz estava encostada na parede perto da porta, chorando silenciosamente. Olhei para ela e senti não raiva, mas pena. Pena de uma mulher tão consumida pelo preconceito e pela necessidade de manter aparências, que destruiu não só a nora, mas a própria filha. Escondeu a origem dela por vergonha. Mentiu durante 32 anos e enfrentava agora a possibilidade de perder aquela filha que amava, mas nunca teve a coragem de aceitar completamente. Respirei fundo e tomei a decisão. Eu vou doar. As palavras caíram na sala como raio em céu limpo. Letícia arregalou os olhos. Sério? Você vai mesmo? Assenti devagar, mas não pela sua mãe e não pela família Almeida. Eu vou doar porque tu és uma pessoa inocente que não merece morrer por causa dos pecados de quem te criou. Vou doar porque é o mais correto a fazer. Porque mesmo depois de tudo o que me fizeram, eu não sou como eles. Eu não vou deixar alguém morrer por vingança. Letícia desabou em lágrimas de alívio. Obrigada. Muito obrigada. Eu vou passar o resto da vida agradecendo. Levantei a mão a pedir silêncio. Mas tem umas condições. Letícia limpou o rosto. Qualquer coisa, o que quiser. Olhei para a Beatriz. Primeira condição. Quando tudo isto acabar, quero o divórcio. E você, Beatriz, vai assinar os papéis sem criar problema nenhum. Sem pedir parte dos bens. Sem dificultar. Vou sair desta família de cabeça erguida e em paz. Beatriz assentiu rapidamente. Aceito qualquer coisa. Continuei. Segunda condição. Você vai contar a verdade sobre a Letícia para toda a família. Vai reunir os seus filhos, as suas noras e dirá que mentiu durante 32 anos, que a Letícia é adotada, que a mãe dela era negra e empregada doméstica e que escondeu isso por vergonha. Vai expor a sua própria hipocrisia. Beatriz empalideceu ainda mais, mas concordou. Vou fazer, prometo. Então eu disse, olhando para a Letícia. Quando te recuperar, quero que viva a sua verdade. Procure saber quem foi a sua mãe biológica. Honre a memória dela. Não tenha vergonha de quem é e de onde veio. Letícia assentiu com convicção. Eu vou. Eu juro que vou. Levantei-me. Então está decidido. Vou ligar para o médico amanhã cedo e marcar o procedimento. Letícia tentou levantar-se para me abraçar, mas estava muito fraca. Aproximei-me e abracei minha cunhada com cuidado. Vai ficar tudo bem, sussurrei. Vai sobreviver e vai viver livre. A Letícia chorou no meu ombro, agradecendo entre soluços. Beatriz permaneceu parada perto da porta, sem coragem de se aproximar. Quando Letícia e Beatriz saíram, tranquei a porta e sentei-me no sofá. Senti uma paz estranha. Não era felicidade, era a aceitação. Aceitação de que tinha feito a coisa certa, mesmo quando ninguém merecia. O Ricardo chegou a casa meia hora depois. A minha mãe ligou-me, disse que você aceitou doar. É verdade, assenti. É verdade, mas há algo que precisa saber. Contou tudo. A adoção de Letícia, o segredo guardado durante 32 anos, as condições que tinha imposto.
Quando terminou, Ricardo estava pálido e em choque. A minha irmã é adotada e a minha mãe escondeu-o a vida inteira. Confirmei. E sabem o que é mais triste? Ela escondeu pelos mesmos motivos que me tratou mal. Preconceito, vergonha, medo do juízo social. A sua mãe é uma mulher doente, Ricardo. Doente de ódio, de preconceito, de insegurança. E eu não vou mais fazer parte. Ricardo olhou para mim. O que quer dizer? Segurei-lhe as mãos. Quero o divórcio. Depois de eu salvar a sua irmã, eu vou me embora. Vou voltar para Salvador, para a minha mãe, para o meu povo. Vou viver em paz, longe de toda esta toxicidade. Ricardo tentou argumentar, mas fui firme. 7 anos, Ricardo. 7 anos você teve para me defender e escolheu o silêncio. Te amo, mas não posso mais viver assim. Não posso ser mais a esposa invisível que aceita migalhas de respeito. Mereço mais. E vou buscar esse mais longe daqui. Ricardo baixou a cabeça derrotado. Compreendo e sinto muito por tudo. Concordei. Eu também sinto. Mas é tempo de seguir em frente. O procedimento de doação foi marcado para 10 dias depois. Realizei todos os exames pré-operatórios. O Dr. Henrique explicou cada detalhe. Anestesia geral, extração de medula da bacia, recuperação de 1 semana. Assinei todos os termos de consentimento com mão firme. No dia anterior à cirurgia, Beatriz cumpriu a segunda condição. Reuniu os 4 filhos e as 3 noras na sala da mansão e contou a verdade. O Ricardo ligou-me à noite, descrevendo a cena. Foi um caos. O Felipe e o Marcelo ficaram em choque. O Roberto chorou. As outras noras ficaram em silêncio, constrangidas. E a sua mãe? Perguntei. Ricardo respondeu. Ela desmoronou. Pediu perdão para todo mundo. Admitiu o preconceito, a hipocrisia, tudo. Foi a primeira vez que vi a minha mãe realmente humilde. Ouvi sem grande emoção. Às vezes a gente só aprende quando perde tudo. A cirurgia aconteceu numa terça-feira chuvosa. Acordei cedo, fui para o hospital, acompanhada apenas por Ricardo. Não queria lá a família toda, não queria drama. A equipe médica foi impecável. A anestesia funcionou perfeitamente. Quando acordei na recuperação algumas horas depois, senti dores moderadas na região lombar, mas nada insuportável. O Dr. Henrique apareceu sorridente. Correu tudo na perfeição. Extraímos quantidade suficiente. A Letícia vai receber a medular amanhã cedo. Fiquei internada 2 dias para observação. Letícia estava no outro andar do hospital, em isolamento rigoroso, recebendo quimioterapia pesada para preparar o organismo para receber a medula nova. Ricardo me visitava 3 vezes por dia, transportando sempre flores, frutas, revistas. Tentava me reconquistar de todas as formas possíveis, mas eu já estava decidida. O casamento tinha acabado. 3 semanas depois da dádiva veio a notícia. A medula tinha sido aceita. O corpo de Letícia estava se adaptando perfeitamente. As células novas estavam a se multiplicando, produzindo sangue saudável, combatendo a leucemia. As probabilidades de cura tinham subido para 80%. A Letícia chorou de alegria quando o médico deu a notícia. A primeira pessoa que ela quis agradecer foi a mim. Visitei a cunhada no hospital. Letícia continuava careca, magra, pálida, mas os olhos tinham voltado a brilhar com esperança. Obrigada, disse segurando a minha mão com força. Você deu-me uma segunda oportunidade de vida. Eu nunca vou esquecer, e eu vou honrar isso. Vou procurar saber quem foi a minha mãe. Vou descobrir as minhas raízes. Vou viver com orgulho. Sorri. É tudo o que eu queria ouvir. 2 meses depois, Letícia teve alta hospitalar. Estava recuperada, forte, cheia de vida. Iniciou terapia para lidar com a descoberta sobre a adoção. Contratou um investigador privado para rastrear a identidade da mãe biológica. Descobriu que se chamava Conceição. Tinha 22 anos quando morreu no parto. Era natural da Bahia. Trabalhou como empregada em casa dos Almeida por 2 anos. A Letícia chorou quando viu a foto dela. Uma mulher negra e bonita, sorriso largo, olhos gentis. A Letícia viajou para Salvador procurando a família de Conceição. Encontrou uma tia idosa que se lembrava da sobrinha. Ouviu histórias, viu fotos antigas. Conectou-se com as raízes que Beatriz tinha escondido durante 3 décadas. Voltou para São Paulo transformada. Não era mais a filha envergonhada, era a filha orgulhosa da Conceição. Entretanto, finalizei o divórcio. Beatriz cumpriu a promessa e não criou obstáculos. Assinou tudo sem pedir nada. Ricardo tentou até o último segundo me fazer mudar de ideias, mas ela foi irredutível. Amo-nos, mas o amor não é suficiente quando não tem respeito e a sua família nunca me respeitou. Ricardo chorou, mas aceitou. A Joana voltou para Salvador numa manhã ensolarada de julho. Minha mãe esperava-me no aeroporto com os braços abertos. A minha filha voltou, disse abraçando-me com força. Voltou livre. Aluguei uma pequena casa no bairro onde cresci, montei um ateliê de costura no 1º piso, coloquei placa à frente, Ateliê Joana Santos, Costuras e Afetos. Comecei a fazer roupas por medida, vestidos de festa, roupas de religião. A vida em Salvador era simples, mas feliz. Eu acordava cedo, tomava café com a mãe, ia para o ateliê, costurava ouvindo música.
Conversava com as clientes. Ria, vivia, não tinha mansão. Não havia carro importado. Não havia apelido tradicional. Mas tinha paz, tinha dignidade, tinha a mim própria de volta. 6 meses depois de regressar, recebeu uma carta da Letícia. A cunhada contava que estava completamente curada, que os exames mostravam remissão total da leucemia, que tinha começado a dar aulas de música de novo, que estava conhecendo a família da mãe biológica, que estava feliz e grata. No final da carta, Letícia escreveu: "Salvaste-me de 2 formas. Salvou minha vida com a medula e ensinou-me, com o seu exemplo, que a dignidade vale mais do que a aceitação. Obrigada por seres quem és. Guardei a carta numa caixa de memórias, não com raiva, mas com paz. Tinha feito a coisa certa. Tinha salvo uma vida mesmo quando ninguém a merecia. Tinha me libertado de uma família tóxica. Tinha voltado para casa. 1 ano depois, o ateliê estava prosperando. Eu tinha 5 funcionárias. Agenda cheia para 3 meses. Clientes de todo o Salvador. Comprei a casa que eu alugava, reformei-a, pintei de azul alegre, enchi de plantas. Numa tarde de sábado, estava costurando um vestido de noiva quando o celular tocou. Número desconhecido de São Paulo. Atendi. Era a Beatriz. A voz estava diferente, mais suave, mais humilde. "Joana, sei que não tenho direito a ligar, mas precisava te dizer que a Letícia está completamente curada. Os médicos deram alta definitiva e tudo isso é graças a ti. Obrigada do fundo do coração. Obrigada." Fiquei em silêncio durante alguns segundos. Fico feliz pela Letícia. Ela merece toda a felicidade do mundo. Beatriz hesitou. "E você? Está feliz aí?" Olhei pela janela do ateliê. Vi a rua movimentada, crianças a brincar, vendedores ambulantes, a vida a pulsar. "Estou, Beatriz, muito feliz. Mais feliz do que alguma vez fui em São Paulo." Beatriz suspirou. "Perdoa-me pelo que fiz, por tudo." Pensei por um longo momento. Não sei se perdoo completamente. A dor que causou foi profunda, mas eu liberto-o do meu rancor. Não vou transportar isso comigo. Vou viver leve. E espero que aprenda com os seus erros e seja uma pessoa melhor daqui pra frente. Beatriz agradeceu chorando e desligou. Eu voltei a costurar o vestido de noiva. Os dedos ágeis a mexer a agulha com precisão. 2 anos depois de ter deixado São Paulo, eu estava irreconhecível. Não fisicamente, mas emocionalmente. O peso de 7 anos de humilhação tinha desaparecido completamente. Usava o cabelo natural crespo com orgulho. Vestia roupas coloridas que eu própria havia feito. Ria alto, falava com sotaque baiano sem vergonha. Tinha amigas verdadeiras. Tinha comunidade, tinha paz. O que achou dessa história de exclusão, doação e libertação? Se gostou, deixe seu like e comente e siga para mais vídeos.